Salve Maria e São José! Chegamos no 22º dia. Demorou, mas chegou, gente. E eu queria fazer isso com o tempo, sabe? E aí, como foi uma correria hoje, eu não consegui fazer mais cedo. Mas o importante é que estamos aqui, com a alegria de saber que nós fazemos esse propósito. Bom dia, Ana, tudo bem? Que Deus nos fortaleça nessa caminhada, que agora, numa reta final, nos aproxima do grande dia. E este dia é um dia que vai ser marcante para você todos os anos, assim como o seu aniversário, tá? Peraí só um minutinho. Eu posso ser consagrada e quando eu quiser renovar, ou renovar em outra data? Mariana, é o seguinte, você ao se consagrar naquela festa de Nossa Senhora, né, num dia solene, você passa a tê-la como a sua, naquela data, como sendo a sua data. Então, quando acontece, por exemplo, eu me consagro, toda formação que eu faço, eu me consagro novamente. Não tem problema nenhum, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha se consagrado no dia de Nossa Senhora de Fátima. E aí você resolve fazer uma renovação da sua consagração no dia de Nossa Senhora Aparecida, sem problema nenhum, tá? Mas esse retiro de preparação, tenta sempre realizá-lo naquele período que antecede a data da festividade de Nossa Senhora de Fátima, tá? Porque para que você possa renovar o aniversário da sua consagração, aquele compromisso, né, de todo ano, eu me entrego a ti, mãe. Mas quer dizer que você não possa fazer em outra data? Não, pode fazer todo dia se você quiser. Existe aquele ato de consagração pequenininho que a gente pode fazer todos os dias como um compromisso de consagrado, né? E fazer a preparação, no meu caso, eu faço mais de uma vez por ano e tá tudo bem. Isso só reforça o nosso compromisso e a nossa intenção de aprender cada dia mais, tá bom? Sempre precisa ler o tratado antes da renovação? Não, mas os 33 dias de retiro, sim, tá? Precisa fazer. Sempre que você for renovar, é importante que você se dedique. Pode ser que você faça através deste livro e pode ser que você faça por outros canais que ali se disponibilizam. O Tratado da Verdadeira Devoção, ele passa a ser um livro de cabeceira, que você vai sempre consultar, ler mais de uma vez ao ano. Ele não é um livro de você ler assim uma sentada, sabe? Porque ele é muito denso e ele vai retratar muitos aspectos de dúvidas que vão surgir ao longo dos anos que você se consagra, tá? Então é interessante você ter o Tratado da Verdadeira Devoção como um livro que você vai sempre consultar, tá? Este daqui. Então você sempre consulta através dele as informações e orientações de São Luís Maria Guimond de Montfort, que são distribuídas por números, tá vendo? Aqui, ó, você vai lendo os números e aí você vai tendo informações referentes àquela sua dúvida. Mas a leitura para a renovação são 33 dias de não só meditações, mas também de orações. Nessa semana que nós estamos aqui agora, nós estamos no processo da meditação sobre o conhecimento da Virgem Maria, tá bom? Vamos começar? Oi, Carol, Kleber aqui, você tá bom, Kleber? Ah, que bacana, você tá aí, ó, com um novo grupo, depois eu vou te ver lá. Boa noite, Meire, você tá jóia, minha querida? Bora que dessa vez vai, hein, Meire? Bora lá. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. Hoje, 22º dia, nós vamos aprender sobre Maria e nós, seus filhos. O conhecimento de Nossa Senhora deve estender-se também às suas relações com seus filhos tão necessitados e indigentes. Se, de um lado, suas glórias ante Deus e em si mesma a enaltecem deslumbradoramente,
De outra parte, seu ofício de mãe, a nosso respeito, nos despertará no coração a mais absoluta confiança em sua bondade. Ela é, com efeito, nova e mais feliz Eva, verdadeira mãe na ordem da graça, nosso escudo contra as tentações do demônio. Prelúdios. 1. Junto à árvore do paraíso perdido, onde Eva chora desoladamente, entrevejo o brilho promissor da imagem querida de Maria. 2. Reparadora da ruína de minha alma, virgem vencedora de Satã, sede para mim fonte penhor de Jesus. Primeiro ponto. Maria, nova e mais feliz Eva. A devoção a Nossa Senhora não é alguma coisa indispensável na ordem presente da providência e da nossa redenção. A encarnação do Verbo e nossa salvação constituem mistérios altíssimos decretados por Deus, segundo o conselho imprescrutável de sua sabedoria. A nós cabe, pia e sobriamente, estudá-los em sua divina realidade, tal como Deus nos quis realizar. Ora, as luzes da revelação nos apontam a economia de nossa redenção como uma divina resposta de Deus ao desafio do demônio que nos quis perder. E como nossa ruína foi causada por um homem e uma mulher, Deus predestinou um homem e uma mulher para a nossa restauração. Na tentação e na queda há um anjo de trevas, uma mulher que acredita na sedução, um homem que desobedece a Deus e perde o gênero humano. Na reparação, há um anjo na anunciação, uma mulher que crê na palavra do mensageiro celeste, um homem que obedece até a morte de cruz e salva todos os homens. Se, pois, a perda do gênero humano, que se devia consumar em Adão, começou em Eva, também na restauração que Jesus operaria, teve início em Nossa Senhora. Que lindo! Aqui teve Maria para o nosso bem, o mesmo lugar que Eva para o nosso mal. Mas ela foi melhor mãe nossa, pois nos dispôs para a vida, ao passo que nossa infeliz primeira mãe nos gerou para a morte. Maria, assim, foi colocada pelo mesmo Deus como uma peça necessária no esquema divino da encarnação e da redenção. Ou seja, não se trata de uma questão possível de se desperdiçar. Não adianta a gente olhar para as pessoas que não creem na Virgem Maria como Mãe de Deus, como Virgem, como Imaculada, desde a sua conceição. Se nós acharmos que isso é possível, a gente está indo contra a nossa fé. Não quer dizer que nós não acolhamos estes irmãos separados e não aceitamos a ignorância deles como motivo para oração e clamor a Deus pela misericórdia. Mas isso jamais pode ser algo possível da gente falar, não, mas tudo bem, você não acreditar na Virgem Maria, né? Tá tudo bem. Você acredita em Jesus Cristo, tá tudo ótimo. Era muito comum eu falar isso no passado. Todas as religiões levam para Deus, então tá tudo bem. Não, não tá. Não tá. Quer dizer que eu não vou permitir que a outra pessoa faça as escolhas dela, mesmo que as escolhas delas não sejam coerentes com a verdade? Aí é Deus que vai, buscar, tocar ou não aquela alma. Mas a mim cabe rezar pela conversão de todos. Há uma única igreja, una, trina e apostólica. Não existe um católico que não busque em Maria a sua caminhada aqui nessa terra de forma segura e limpa. Mas Nossa Senhora, eu até rezo, mas eu vou direto a Jesus. Tá, meu amor? Deixa eu te contar. Deus não quis que Jesus viesse sem a Virgem Maria. E você quer chegar a Jesus sem ela? Às vezes é um pouco de ignorância, às vezes é um pouco de, petulância. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas a gente já está no caminho com a Virgem Maria, a gente tem que rezar por eles. Porque depois que a gente conhece esse caminho, depois que a gente encontra essa graça,
é tão maior a nossa vida com Cristo que a gente quer que todo mundo encontre, né? Ei, Vilma, a senhora tá boa? Saudade. Vamos lá, o segundo ponto. Maria, nossa verdadeira mãe na ordem da graça. Mãe de Jesus, ela é também mãe nossa. Jesus Cristo é a cabeça do corpo místico. Mas, se Jesus, cabeça dos homens, nela nasceu, dos predestinados membros dessa cabeça devem também nascer nela, por consequência necessária. Uma mesma mãe não engendra a cabeça sem os membros e os membros sem cabeça, pois do contrário seria um monstro da natureza. Assim também na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem de uma mesma mãe. A maternidade divina de Maria, portanto, com relação a Jesus, tem como resultado a sua maternidade na ordem espiritual com relação a nós. Assim como Eva, porém, colaborou livre e conscientemente em nossa perda, assim Maria, livre e voluntariamente, aceitou ser nossa Redentora, dando-nos Jesus e recebendo-nos por filhos, sobretudo mediante suas dores e lágrimas. Olha o sacrifício aí. Olha o quanto o sacrifício faz parte do amor e da nossa entrega. Em tudo nós precisamos compreender que se Maria sofreu, se o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, quem somos nós para não sofrer por amor? Quem somos nós para não encontrar nessa graça do sofrimento o dom de Deus para a nossa santificação? A maternidade divina de Maria, portanto, com relação a Jesus, tem como resultado a sua maternidade na ordem espiritual em relação a nós. Assim como Eva, porém, colaborou livre e conscientemente em nossa perda, assim Maria, livre e voluntariamente, aceitou ser nossa Redentora, dando-nos Jesus e recebendo-nos por filhos, sobretudo mediante suas dores e lágrimas. Pois se Eva, por gozo ilícito, foi mãe dos filhos pecadores, Maria, por seus sofrimentos, constitui-se mãe dos filhos justificados. Ainda impossível a transmissão do pecado original sem o intermédio de nossa desventurada mãe Eva, assim também impossível a aplicação dos méritos de Jesus Redentor sem a mediação de nossa bem-aventurada mãe Maria. Essa é a vontade de Deus. Foi por Maria que Jesus veio a nós e é por Nossa Senhora que Ele quer que voltemos a Ele. No Calvário, Jesus ratificou a maternidade espiritual de Maria, dando-a por nossa mãe, na pessoa e no coração de João Evangelista, que ali era a Igreja de Cristo. Terceiro ponto, Maria, nosso escudo contra o demônio. Nossa vida espiritual, oriunda de Jesus Redentor, mediante nossa mãe Maria, mãe bendita, encontra-se dificuldades e tropeços, sobretudo movidos pelo inimigo, homicida desde o princípio. Não tememos, porém, ainda que Maria se opõe virtuosamente a Eva, ainda que Deus vence Satã na mesma ordem que ele nos perdera. Eva foi a amiga da serpente, sócia da tentação ao primeiro chefe da humanidade. Maria foi constituída por Deus a inimiga do tentador, e de uma inimizade sem quartel e sem tréguas, que iria tornar funestíssima do demônio a sua nefanda progenie. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Gênesis 3, versículo 15. Assim, sócia de Jesus, Redentor, para nossa separação e nosso retorno a Deus. Por isso, Satanás quer eliminar a devoção a Maria dos corações fiéis, sob 1000 pretextos especiosos, que não resistem, entretanto, à clara evidência do lugar necessário de Maria em nossa vida espiritual. O culto a Nossa Senhora é nota da verdadeira religião cristã. Onde não há esse culto, aí também não há genuína religião de Jesus Cristo. Esta supõe uma ordem de estreita união entre a mulher bendita e a divina progenie. Portanto, esta foi a disposição da providência de Deus para restaurar a nossa ruína.
Vocês estão entendendo, gente? Não tem como. Ah, mas, Carol, eles também estão ali servindo a Deus, eles também amam a Deus. Não estou discordando de nada disso. Porém, uma coisa não pode existir sem a outra. Eu já dei alguns exemplos aqui de situações onde você é convidado a se, vamos dizer, ser homenageado. E aí você sabe que aquelas pessoas que estão te homenageando não suportam a sua mãe. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido total daquilo que a gente tinha como sendo uma homenagem. Por quê? Porque uma vez que eu sou filho da minha mãe, uma parte de mim é ela. E se você fala mal dela para mim, isso me magoa profundamente. Então eu não me sinto honrado. Mesmo que todas as honras do mundo estejam ali sendo depositadas para mim. Vamos lá? Coloque. Maria, incomparável vencedora de Satanás, para cujo ódio rancoroso sois terrível como um exército em ordem de batalha. Minha mãe, doce medianeira e defesa invencível, eu louvo ao Senhor por me haver concedido a riqueza preciosa do vosso nome e da vossa proteção. Não hei de temer, escravo vosso afetuoso, contra quem o demônio armará insídias de todo gênero, suscitará sofrimentos e dores. Porque, com o vosso auxílio, esmagarei também a cabeça da serpente. Satã em mim será vencido, e Jesus há de triunfar em meu coração. Socorrei-me, amada rainha, desvendando-me sempre a malícia do tentador, assegurando-me contra suas ameaças, dissipando seus conselhos diabólicos, escudando-me como a fiel e querido filho vosso, contra a cruel infestação do inimigo. Ramalhite. Amemos nossa mãe e louvemos seus privilégios, numerosos como as estrelas dos céus. Que lindo! O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas de uma cidade de Judá e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança exaltou em seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e bradou em alta voz, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a mim esta ventura, que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Porque assim que aos meus ouvidos chegaram suas palavras e tua saudação, o menino exultou de prazer em meu ventre. E bem-aventurada tu que crestes, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor que te foram ditas. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, porque olhou para a baixeza de sua serva, e por isso, de hoje em diante, as gerações todas me chamarão bem-aventurada, porque em mim fez grandes coisas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. E sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço, destronou os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os que tinham fome e despediu os vazios que eram ricos. Tomou debaixo de sua proteção a Israel, o seu servo, lembrado da sua misericórdia, como havia prometido a nossos pais, a Abraão e à posteridade para sempre. E ficou Maria com Isabel perto de 3 meses, depois dos quais voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que lindo, né, gente? Oi, Silvana, você tá boa, saudade? Olha como é lindo quando a gente vê o Magnífica, né? É uma oração que vocês deverão ter sempre em mente, se possível, colocar dentro do coração e na mente, decorados, para que vocês o utilizem antes de dormir ou na hora da comunhão.
sabe? É uma oração muito importante para a gente honrar a Virgem Maria, uma vez que ela, neste encontro com Isabel, qualquer protestante que tiver um pouquinho de interesse de compreender as ações do encardido, vai compreender a grandiosidade da Virgem Maria. Por quê? Porque senão você vai estar contra o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Aqui fica muito claro. Isabel escutou a saudação de Nossa Senhora, a criança exultou em seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, quando ali na Bíblia está dizendo que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, quer dizer que ela estava revelando aquilo que não estava nela, e sim no Espírito Santo. Quando ela diz que Maria é a mãe do Salvador, que ela é a mãe do Senhor e que ela creu, e por isso grandes coisas acontecerão. Quando ela diz que ela será bendita entre todas as mulheres, ela não estava falando por ela, porque ali não tinha como ela saber que Maria estava grávida. Ela estava falando por obra do Espírito Santo. E se o Espírito Santo permitiu que esta palavra ficasse registrada, é porque ele não queria que nós tivéssemos dúvida com relação à grandiosidade dessa Virgem poderosa. E através dela chega-se Jesus, que traz nela o primeiro milagre. Por quê? Porque foi através dele, se apresentando através da mãe, que João Batista pula e encontra pela primeira vez com Deus. Ali, Isabel fica cheia do Espírito Santo, quer dizer que João Batista também, né? Ele estava dentro dela. Olha como grande foi esse momento. Foi por causa dela que Jesus entra dentro da casa de Isabel e cobre aquela família do Espírito Santo. Então, só por aí a gente já não tinha que ficar mais em dúvida. Mas tem um outro ponto muito lindo desse evangelho, que é a humildade de Maria, que no momento em que ela é exaltada, nesse momento acontece a entrega total de sua vida. Já era entregue antes e ali ela entrega mais ainda. A minha alma engrandece o Senhor. Nesse momento você está aqui me elogiando, eu estou elogiando Deus, porque eu sou miserável. Eu sou miserável nunca, né? Nós que somos. Eu sou humilde serva, eu sou uma serva dele. E ele fez grandes coisas em mim, né? Poderoso é o seu nome, santo, lindo demais, magnífica, gente. Glórias de Maria, necessidade da intercessão de Maria. Deixa eu ver o que o Cleber está falando. Por isso, seguremos e rezemos o Santo Terço todos os dias, pois quem segura com fé um terço nas mãos, está com certeza segurando nas mãos de Nossa Senhora. Que lindo, Cleber. Nunca tinha parado para pensar nisso. Verdade. A gente está ali naquele momento, rezando o terço, de mãos dadas com a mãe. Gostei. É hoje sentimento universal da Igreja que a intercessão de Maria não somente nos é útil, mas também necessária. Necessária não de necessidade absoluta, porque tal nos é somente a mediação de Jesus Cristo, mas necessidade moralmente, porque entende a Igreja como pensa São Bernardo, que Deus tem determinado dispensar-nos suas graças só pelas mãos de Maria. E primeiro que São Bernardo, assim o afirmou o Santo Ildefonso, dizendo à Santíssima Virgem: ó Maria, o Senhor determinou entregar nas vossas mãos todos os bens que os homens quer dar, e por isso vos confiou riquezas e tesouros de sua graça. Por essa razão exigiu Deus o consentimento de Maria para se fazer homem, em primeiro lugar, para que ficássemos todos sumamente obrigados à Virgem, e depois para que entendêssemos que ao arbítrio dela está entregue a salvação de todos os homens. Lê-se no profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1, que da raiz de Jessé sairia uma haste, isto é, Maria, e dela uma flor, isto é, o Verbo encarnado.
Sobre esta passagem tece Conrado de Saxônia este belo comentário: todo aquele que desejar obter a graça do Espírito Santo busca a flor em sua haste, isto é, Jesus em Maria. Pois pela haste encontraremos a flor, e pela flor chegaremos a Deus. Se queres possuir a flor, procura com orações inclinar a teu favor a vara da flor, e alcançá-la-ás. De outro lado, repara nas palavras do seráfico São Boaventura. Comentando o trecho, eles encontraram a criança com Maria, sua mãe. Ninguém, diz ele, achará jamais Jesus, senão com Maria, ou por meio de Maria. E conclui que, em vão, procura Jesus quem não procura achá-lo com sua mãe. Dizia por isso Santo Ildefonso: quero ser servo do Filho, mas como ninguém pode servir o Filho sem servir também a mãe, esforço-me por conseguinte a servir a Maria. Que lindo! Primeira leitura do Tratado da Verdadeira Devoção, nos itens 144 e 145 de São Luís Maria Grimond de Montfort. Então, quando eu leio aqui essas passagens, eu estou lendo o próprio tratado, só que numa versão reduzida, tá bom? Nossa Senhora, que é uma mãe de doçura e de misericórdia e que nunca se deixa vencer em amor e em liberdade, vendo uma pessoa dar-se a ela inteiramente para honrá-la e servi-la, despojando-se de tudo o que tem de mais caro para adorná-la, dá-se também inteiramente e de um modo inefável àquele que tudo lhe deu. Fala-o submergir-se ao abismo de suas graças, orna-o com seus merecimentos, protege-o com seu poder, ilumina-o com sua luz, abrasa-o com seu amor, comunica-lhe suas virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza, constitui-se sua calção, seu suplemento e seu tudo para com Jesus. Finalmente, como esta pessoa é toda consagrada a Maria, Maria também é toda dela, de modo que se pode dizer desse perfeito servo e filho de Maria, o que de si próprio diz São João Evangelista, que tomou a Virgem Santíssima por sua porção e herança, e é o que produz na alma que se conserva fiel ao ao profundo desprezo, uma grande desconfiança e um santo ódio de si mesma, e uma plena confiança e um perfeito abandono à Santíssima Virgem, sua doce Mãe e Senhora. Não confia mais, como no princípio, em suas disposições e intenções, em seus merecimentos e suas boas obras, porque, tendo feito de tudo isso um perfeito sacrifício a Jesus Cristo, por meio dessa Mãe de bondade, só possui agora um tesouro em que estão todos os seus bens e que não lhe está mais incorporado a esse tesouro. E esse tesouro é Maria Santíssima. Ou seja, você entrega, tá? Vamos supor que você está num banco. E aí você chegou e escolheu o banco que você iria depositar todos os seus bens. Só que você não vai escolher um banco que não tenha um ranking de salutar, uma condição ali de saúde financeira, você não vai escolher um banco qualquer ou uma financeira, não. Você vai escolher um banco que você se sinta confortável em deixar todos os seus bens, né? E aí existem vários critérios. No nosso caso, nós estamos, na ordem da graça, oferecendo à Virgem Maria todos os nossos bens, espirituais e materiais. E quando nós colocamos na mão dela, nós estamos colocando simplesmente na maior, na melhor, na top de todas as criaturas. Ou seja, depois de Deus, a Virgem Maria. É nela que eu entrego. Então, assim, é um movimento que vai naturalmente tirar você de uma zona de conforto, claro, não tem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, te dá uma confiança tão grande que nada mais te tira do sério. Ah, mas Carol, eu fiz a minha consagração, não estou sentindo isso ainda. Calma.
é aos poucos que você vai entendendo todo o mover do Espírito Santo sobre essa doação sua. Mas ela vai acontecer. E quando acontecer, você vai ficar, sabe, muito feliz. E isto faz que se aproxime de nosso Senhor Jesus Cristo sem temor servil ou escrupuloso e o invoque com muita confiança e assim partilhe os sentimentos do devoto e sábio Padre no perto, o qual, fazendo alusão à vitória de Jacó sobre os anjos, dirige à Santíssima Virgem essas belíssimas palavras: ó Maria, minha princesa e Mãe Imaculada de um Deus homem, Jesus Cristo, desejo lutar com este homem, que é o Verbo divino, não com os meus, mas com os vossos merecimentos. Ó, como se é poderoso e forte junto a Jesus Cristo, quando se está amarrado com os seus merecimentos e com a sua intercessão de uma digna Mãe de Deus, que, como diz Santo Agostinho, venceu amorosamente a Deus Todo-Poderoso. Segunda leitura, o Padre Arnoldo Ramo, A Mãe das Américas, na página 123. Nossa Senhora, Mãe das Américas. Por ocasião das 5 aparições, de 9 a 12 de dezembro de 1531, Juan Diego viu realmente a Virgem Maria 4 vezes. Os belíssimos trajes da Virgem Maria resplandeciam como o sol. O penhasco sobre o qual ela pousou irradiava fulgores como de pedras preciosas e despejava sobre a terra reflexos de arco-íris. Os argarebos e cactos e outras plânticas raquíticas que ali medravam tomaram tonalidades de esmeralda. Sua folhagem cambiou de cor para turquesa e os ramos e espinhos faiscaram como ouro. Não há dúvida de que quem ali estava era Nossa Senhora. Aqui foi assunta aos céus, na sua glória e fúlgida pessoa, tão viva, esplêndida na sua glória, que metamorfoseou a colina de Tepeac em glórias de fulgurações do paraíso. Que lindo! Quem põe os olhos na tilma avental do índio, custa encontrar palavras que descrevam a beleza das feições de Nossa Senhora. E a tez é morena, as faces coradas e a expressão é tão animada que se tem um pressentimento de que, de um momento para o outro, ela vai erguer os olhos e mover-se. Tem os olhos baixos, mas as pupilas são visíveis. Na íris, 2 lindos olhos, refletem-se a imagem de um homem. O cabelo é de um agradável castanho escuro. As mãos tão perfeitamente modeladas, o manto que lhe desce na cabeça aos pés assemelha um traje de gala de uma rainha. É que um vivo azul esmeraldado, é de um vivo azul esverdeado, adornado com 46 estrelas douradas de 8 pontas e um debrum do mais fino ouro. Veste uma túnica cor-de-rosa, toda enfeitada com desenho em ouro, as flores estilizadas, o enfeite em forma de cordão. Não está aplicado na túnica mesma, mas que não acompanha suas pregas. Sua conformação é visível, não porém o modo pelo qual está preso. Sob a túnica, as sombras são de um discreto carmesim. A gola e os punhos estão debruados de arminho branco. Na garganta vê-se um pequeno broche de ouro, tendo no cedro uma cruz preta. O vulto de Nossa Senhora, erguido sobre um crescente da lua, é envolto em raios dourados sobre o fundo roseu de uma nuvem, que parece ter se afastado para deixar ver a sublime visão que ocultava. Pairando sobre a lua, ela eclipsa o sol. Eclipsa o sol.
O anjinho, a seus pés, ostenta nas asas penas azuis esverdeadas, brancas e vermelhas. Veste uma túnica semelhante à da Virgem e tem preso a ela um broche de ouro sem cruz. O que significa que os anjos não foram remidos pela cruz, como os homens. Hoje em dia, Nossa Senhora de Guadalupe defronta um mundo sem Deus. Ateus, comunistas e liberais extremados proclamam que não há Deus. Maria disse a Juan Diego: eu sou a mãe do verdadeiro Deus, autor da vida, criador de tudo e Senhor dos céus e da terra, que está presente em toda parte. Se Nossa Senhora está dizendo que Ele está presente em toda parte, a gente acredita. Então Ele está presente aqui, Ele está presente aonde quer que você esteja. Ele está dentro de você, Ele faz parte, porque você saiu dele. E aí ela fala o seguinte: não há ninguém que, tendo conhecimento da vinda de Jesus ao mundo e da sua permanência nele, possa deixar de compreender a importância do papel que a mãe dele teve em seu nascimento, e o quão estreitamente unidos estejam os mistérios da vida dela com as dele. Admitida a união hipostática Deus-homem, Cristo, só se pode concluir que Maria é a mãe do verdadeiro Deus num sentido próprio e real. A não se pode estranhar que esta grande dignidade da maternidade divina seja um fundamento de suas muitas outras prerrogativas. A Imaculada Conceição, a virgindade perpétua, a Assunção e Mediação universal, não definidas ainda, doutrina estas infalíveis e outras verdades, mas confirmadas em Guadalupe pelas palavras de Nossa Senhora Juan Diego. Não há dúvida, ela é, no sentido mais verdadeiro da palavra, a mãe de Deus verdadeiro, a esperança e a mãe das Américas. Que lindo! Gente, é tão forte. Alguém aqui já viu essa imagem de Guadalupe de pertinho? Eu ainda não. Peço a Deus que me dê a graça de um dia estar lá, porque vai ser muita, muita emoção. Hoje eu estive em Aparecida do Norte e quando eu bati o olho na Virgem Maria, de longe, meu corpo estremeceu. Como pode? Como pode eu encontrar com aquela imagem que um dia foi causa de grandes milagres para aqueles pescadores? Será que eles tinham noção de que um dia aquele movimento seria honrado por muitos e muitos anos e que juntos a esta imagem estariam milhares de peregrinos diariamente, entregando seus pedidos, confiando na Mãe? É assim que Deus trabalha. E vamos então encerrar esse dia saudando a Virgem Maria e rezando pelos padres, pelas vocações, pelos seminaristas, para que eles tenham a proteção do Espírito Santo e que eles possam dar o seu sim todos os dias, porque precisamos de santos padres. E um padre que não está nessa condição, ele não tem recebido dos seus fiéis paroquianos as devidas orações. Então vamos fazer a nossa parte? Salve sempre bela, ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, provavelmente, eu vou aqui dar uma olhada. 21º, só para a gente situar aqui, ó. Segunda leitura. Amanhã, 5º dia da primeira semana, tá bom? Então amanhã tem o 5º, ainda tem o 6º, e depois a gente vira para conhecer Jesus Cristo. E que amanhã estejamos sempre unidos. Gratidão por vocês estarem aqui, que Nossa Senhora nos ajude e que nós possamos ficar juntos aí até o dia 13, com muita alegria, com muita força, com muita esperança, com muita determinação, e que vocês, ao encontrar com grandes embates do encardido, não deixem de me pedir orientação. Se eu não souber, eu peço para o Padre Jonas e ele vai organizando tudo para que vocês tenham força e entendimento para ir até o fim, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, Clélia, tchau, Vilma, tchau, Meire, tchau, Marlene, tchau, tchau, Maria.